Vamos lá, professor. Sejam bem-vindos. Essa é uma entrevista promovida pelos alunos da disciplina de Paraíba, ministrada pelo professor Iranilson Buriti, de Oliveira Buriti. Nós somos os alunos Epitácio e Clara, né, que por problemas técnicos não será possível aparecer e se comunicar conosco por voz, mas que está presente aqui na gravação da nossa entrevista. Essa entrevista é realizada pela disciplina de Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande. Tem como propósito ser via de comunicação entre os discentes da disciplina e os docentes da comunidade da universidade, da UFCG, como também de outras universidades convidadas, para debatermos temas sobre a disciplina, né, relacionados ao que trabalhamos na disciplina. A entrevista de hoje é com o nosso queridíssimo, né, professor Gervásio Batista Aranha, ele que possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia Rural pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor da Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência no ensino universitário de Teoria e Metodologia da História, atuando na graduação e pós-graduação em História, com pesquisas desenvolvidas nos temas de urbanidade, modernidade, história, renovação, paradigma, cidade, cultura, modernidade, provas, possibilidades, experimentos e diversos outros temas, qual ele pode, né, falar melhor aqui para nós. Professor, sinta-se à vontade. Perfeito. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, de ter aceito aqui o convite, né, através do monitor da disciplina. Estou aqui, então, à disposição para responder, né, as perguntas atinentes aí a essa atividade da disciplina de Paraíba, ministrada pelo professor Iranilson. Então, estou a postos e à disposição. Isso aí, professor. A nossa entrevista ela vai ser baseada no texto, na verdade, é na tese de doutorado de Doralice Maia, né, que é uma geógrafa, só que ela vai trabalhar a construção de uma geografia histórica da cidade de João Pessoa, né, em tempos longos. E a gente vai trazer essa perspectiva da professora para as nossas questões, né, tratando principalmente dessa relação entre campo e cidade, na construção da cidade de João Pessoa, mas trazendo aqui para o professor Gervásio, né, que é muito entendido também de história de Campina Grande, trazendo essa perspectiva para as suas compreensões de Campina Grande. A pergunta qual a gente quer começar, né, agora, já vai fazer essa introdução sobre essas perspectivas para o professor. A relação campo-cidade é muito complexa no senso comum, especialmente no paraibano, né, de todos os tempos. As contradições dentro desses meios parecem muitas vezes complementar o estilo de vida da população, entre a lascívia da cidade e o furor religioso do campo, entre a civilização e o atraso, entre a cultura e o capital. Todo esse imaginário campo-cidade constrói um cenário muitas vezes de disputas, né, principalmente na nossa contemporaneidade, aqui para a cidade de Campina Grande. Como você, professor Gervásio, enxerga essas relações no dia a dia, como acadêmico paraibano e campinense? Há muitos estigmas nesse pensar cidade, ou especialmente nesse pensar campo, na sua atuação histórica corriqueira do dia a dia? Ok, veja bem, eu percebo, por exemplo, na formulação da pergunta, né, que ela poderia se desdobrar, né, digamos assim, a partir de várias inserções em temporalidades distintas. Por exemplo, essa pergunta, caso você tenha em mente, né, digamos assim, a relação campo-cidade no século XIX, né, principalmente na Europa, né, onde ali século XIX, porque o século XIX é o momento em que, na esteira da Revolução Industrial, ocorre talvez até um brutal processo de urbanização,
né, na dobradinha industrialização, urbanização. Né? E ali vai se instalando aos poucos, no século XIX, o que a Françoise Chouet, né, que é uma grande urbanista, chama de reino do urbano. Né? Reino do urbano. Tem até um texto da própria Françoise Chouet com esse título, né, chamado de Reino do Urbano. Principalmente na Inglaterra, onde ali que é o berço da Revolução Industrial e onde o processo de urbanização foi mais intenso do que em qualquer outra parte do mundo, né? Então, ali no século XIX, no caso do inglês, mas logo na sequência também no caso francês, que são os dois países, né, que de certa forma puxam o processo de industrialização e urbanização, né, primeiro na Inglaterra e um pouco na sequência na França. A França é um pouco depois, porque teve que desentravar o problema político, né, e institucional, né, só depois da Revolução Francesa, e mesmo assim foi digamos assim, ocorreram muitos desdobramentos para a legitimação do próprio capitalismo na França, né? Então, só quando a coisa se consolida ali pelos anos 20 e 30 do século XIX é que, no caso francês, né, o caminho está livre também para o livre desenvolvimento do capitalismo dentro desse processo, né? De industrialização e, né, por extensão, também de urbanização. Então, por exemplo, quando você desloca esse, digamos assim, essa preocupação para o século XIX, você tem ali uma fronteira muito rígida e talvez assim bem estanque mesmo entre cidade e campo, né? Isso depois é extensivo também a país como o Brasil, que era um país, né, era praticamente rural, né? E o processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização ocorreu tardiamente, né? No caso brasileiro, né? Então, nesse momento, nas primeiras décadas do século XIX, né, passando pelo, melhor dizendo, já do século XX, passando pelo meados do século XX, né, a nossa realidade era ainda uma realidade profundamente marcada pela, né, digamos assim, por essa fronteira muito rígida, de certa forma, entre cidade e campo, né? Então, inclusive esses estigmas, né, portanto, esses preconceitos, geralmente do citadino para com as pessoas que habitavam o campo, né? E também uma série de estereótipos que foram criados ao longo, né, de todo esse processo que vem do século XIX para o século XX, que é exatamente de colocar, inclusive isso respinga na própria literatura, né? Se você pegar um romance ali do século XIX, na França, de escritores franceses e ingleses, né? Geralmente a cidade é o lugar, por exemplo, como apareceu aí num trechozinho da pergunta, né, do lugar talvez de lascívia, né, é o lugar do frenesi, é o lugar da vida intensa, né, é um lugar moralmente, digamos assim, degradado, né, e por aí vai. Enquanto isso, o campo tende a ser o lugar do bucolismo, né, um lugar bucólico, da tranquilidade, né, em que as relações humanas seriam mais, digamos assim, teriam um cunho mais afetivo, né? Haveria mais humanidade nas relações humanas, enquanto que a cidade ela é mais fria em relação a isso. Então, todos esses estereótipos, eles são criados de certa forma, passam para o inconsciente coletivo, né? Passam para o imaginário social, essa relação cidade-campo, a partir dessa fronteira muito rígida, assim, né? Meio que estanque mesmo. A cidade é isso e o campo é aquilo, né? E uma série de demarcações que também ocorriam do ponto de vista de certas funções, né? Do urbano e do rural, por exemplo. Então, a cidade, mesmo a cidadezinha pequena, era o lugar onde estava, né, a autoridade policial, era onde estava o juiz, era onde estava né, o fiscal de renda, né, a coletoria, e eram autoridades, né, quer dizer, o padre, o juiz, né, o prefeito e tal. Então, estavam na cidade. Então, o campo, né, geralmente fornecia produtos para a cidade, né? O campo produzia, né, principalmente
né, no campo do hortifruti grangeiros, né, e também no campo da pecuária, por exemplo, e fornecia tanto para essa cidade mais próxima, como, dependendo do nível dessa produção, para mercados mais adiantados, né, mercados maiores, como é o caso por exemplo, de cidades como Campina Grande, que ficava a meio caminho do litoral, que era o grande mercado que se buscava e tal, né? Então havia muito um pouco essa divisão, né? O campo tinha um papel e a cidade, de certa forma, tinha outro papel. Lá se realizava a feira, né? A própria feira em cada cidade como um local de sociabilidade, era um local de encontro das pessoas, né? O dia de feira, então os ruralistas, as pessoas do campo, né? Vinham para a cidade, era o momento daquele encontro, daquela prosa, né? Daquela pinga, era o momento da poesia popular, era onde se comprava ali o verso de feira, por exemplo, que era o cordel, né? Que meu pai, por exemplo, que era um cultor do cordel, que ele chamava verso de feira, nem chamava cordel, né? Então, no campo, por exemplo, naqueles encontros, nas debulhas coletivas, naqueles mutirões, né, por ocasião das safras de feijão, né, etc. Então, naqueles encontros, um dos entretenimentos, por exemplo, era declamar, né, verso de feira, que era dos poetas populares, né, que se encontrava toda semana, as pessoas tiravam um dinheirinho para comprar tantos folhetos de cordel, né, que eram os versos de feira, levava para o campo. Então havia todas essas divisões aí, né, na relação cidade-campo. Por exemplo, houve durante mais para o final do século XX, né, por exemplo, se você fosse para uma cidade do interior, você percebia que essa fronteira ainda era muito bem definida entre cidade e campo, né? Então, por exemplo, mas era bem definida e, ao mesmo tempo, era com duas situações, né, que se completavam. Ao mesmo tempo que havia distinção por conta das respectivas funções, ao mesmo tempo era uma fronteira borrada, e muito borrada, porque geralmente não havia uma casa na cidade que, de algum modo, não tivesse algum vínculo ainda com o campo, né? Então, era o leite que vinha, por exemplo, né, que vinha do campo, tá certo? Era digamos assim, uma roça, né, que alguém muita gente da cidade, né, fazia esse deslocamento ou por tração animal ou de bicicleta, né, e tinha relações com o campo muito próximas e tal. As pessoas mais abastadas em cada cidade, claro que tinha uma relação mais próxima ainda com o campo, porque geralmente era uma relação de propriedade, né? Morava na cidade, tinha lá seus moradores, ou tinha lá uma pessoa que, às vezes, da própria família, que também administrava, né, a fazenda, a fazendola da família lá, né, no campo. Então, essa fronteira era, ao mesmo tempo, ela era rígida do ponto de vista das funções, porque o campo tinha um papel e a cidade tinha um outro papel, e, ao mesmo tempo, era borrada porque geralmente não havia uma casa na cidade que, de algum modo, não tivesse um vínculo com o campo, né? Agora, se você desloca para os dias atuais essa questão, né, para o tempo presente, eu acho que para o tempo presente ela perdeu muito, né? Principalmente, se você pegar o exemplo aqui da Paraíba, né? Principalmente quando foi ocorrendo o processo de iluminação do campo, né? Por exemplo, a Paraíba hoje, eu acho que dificilmente você vai encontrar a parte uma parte rural em algum município que não seja eletrificado. Com a eletrificação, evidentemente, que você tem ali, né, você tem a telinha da Globo, né, e as outras telinhas estão todas ali, as pessoas acompanhando a novela das 6, das 7, das 8, né, e falando uma linguagem que durante muito tempo foi da cidade. Você começou a falar essa linguagem no campo. Aliás, antes mesmo da eletricidade, já tinha alguma coisa disso. E a fronteira começa a ser quebrada a partir de alguns arranjos que são feitos no próprio campo. Por exemplo, a Ofélia Barros, que é uma colega que hoje é professora aqui da Estadual, né, doutora em História, tudo, que ela fez um mestrado em Ciências Sociais, trabalhando ali
trabalhando ali a cidade dela, que é ali da zona rural de Cabaceiras, né? Por exemplo, em que ali ela vai perceber, por exemplo, que essa fronteira começa a diminuir, por exemplo, quando as pessoas fazem meio que aqueles mutirões à noite e vão para aquelas casas mais abastadas para assistir TV toda noite, né? E é TV que não funciona na base da eletricidade, funciona na base da bateria. Então, mas vamos dizer assim, é uma coisa cara, né? Porque tem que comprar o aparelho de TV, tem que manter baterias e tal. Mas isso você tem no próprio campo antes mesmo de chegar a eletricidade. Mas depois que chega a eletricidade, com os eletrodomésticos que você tem no campo, né? Você tem a geladeira para conservar os alimentos, né? Que era uma coisa que não existia no campo. Você tem a TV, né? Com a eletricidade você tem a TV. E aí, eis que chega a internet, né? Agora, ultimamente, nesses últimos anos. Então, com a internet, quer dizer, o campo praticamente acabou toda a fronteira, porque você está no campo, mas você tem acesso à internet, né? Não, é claro que a internet geralmente não é tão boa, mas você geralmente consegue algum sinal de internet, né? E você estando com a internet, você está em contato com o mundo. Você está na web e está em contato com o mundo, tá certo? Então, assim, essa fronteira, essa pergunta, né, no caso, portanto, que eu disse, ela tem desdobramentos a partir da inserção em determinadas temporalidades, né? Então, ela é essa fronteira era mais rígida no século XIX, né? Ela continua assim no século XX, e principalmente num país como o Brasil, né? Ela continua no século XX, mas mais para o final do século XX e agora para o terceiro milênio, ela tem diminuído sensivelmente, né? Mas onde tem, digamos, onde tem eletricidade, onde tem sinal de internet, pelo menos as cidadezinhas todas têm. Inclusive tem um portal da própria cidade, né? Quem mora aí, não sei se vocês são de cidades pequenas, mas toda cidadezinha tem um portal da própria cidade que as pessoas interagem, né? Então você tem ali, né, com a internet, então você está em contato com o mundo, né? Está conectado. E aí é onde está a fronteira, né? Então, essa fronteira diminuiu bastante. Veja o caso de Campina Grande. Campina Grande era uma cidade que, quando eu, por exemplo, eu cheguei em Campina Grande, né, guri, nos anos 60, aqui era uma cidade que tinha 190 mil habitantes, né? E dos 190 mil, você só tinha aqui na zona urbana, né? Acho que era 130 mil, 140 mil habitantes, Campina Grande, né? Então, o mais era distribuído entre distritos, pequenos distritos, e pela zona rural campinense. Hoje, isso praticamente acabou. Campina Grande é uma cidade eminentemente urbana. E o resto que existe de vida rural é tão colado à cidade, tá certo? Né, digamos assim, pelo acesso ao coletivo que chega lá, né, ao meio de transporte que muitos dispõem hoje em dia, né? Uma moto, um carro da família, ou, né, motos, e eletricidade e internet, e essa fronteira praticamente acabou. Então, o pouco que resta, que eu acho que é em torno de 5% da vida rural em Campina Grande, ela está tão colada aqui, né, tão marcada, né, pelo viver campinense, que essa fronteira, ela praticamente, num caso como Campina Grande, que é uma cidade de porte médio, né, praticamente essa fronteira desapareceu. Não há aquela rigidez, e aí, desse ponto de vista, a pergunta nem faria sentido. Assim, eu penso, né? Se você deslocar para o tempo presente, para uma cidade como Campina Grande, tá certo? Que tem 4G, daqui a pouco terá 5G, né? E que essas coisas terminam respingando também nesse entorno aqui, onde você tem um resto de ruralidade e de vida distrital. Mas é muito pouco, porque é uma cidade eminentemente urbana, né? Campina Grande é uma cidade eminentemente urbana e que não era há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. No caso aí, 50 anos atrás, 50 e poucos anos, quando eu cheguei em Campina Grande, guri. Então você percebia muito mais nitidamente essa fronteira, né?
Portanto, ela foi diminuindo dentro de um processo, né? Por exemplo, a própria ideia do urbano, que é assim uma mistura meio do rural com o urbano, diminuiu bastante. Né? Diminuiu porque você já não tem tanta roça na ponta de rua, você já não tem tanta gente na ponta de rua trabalhando na roça, que era uma fronteira ali muito, né, muito tênue. Você morava na ponta de rua, mas logo ali, vizinho, você tinha uma roça, né? Por exemplo, eu vim para um bairro aqui em Campina Grande, aqui na Zona Leste, Nova Brasília, Monte Castelo, Nova Brasília, que da minha casa, por exemplo, que era bem na ponta de rua, para o início do mato, por exemplo, onde logo nas imediações havia roçados de milho, né, e tudo mais, e havia também, por exemplo, eu me lembro de pessoas que passavam na porta da minha casa carregando, por exemplo, catrinos para pastar a 150 metros, que ficava a fronteira ali entre o urbano e o rural. Certo? Isso, de certa forma, isso acabou. Né? Então, numa cidade como Campina Grande, é cada vez menor o número de marcas de vida rural na própria cidade. Então, você tinha muito na ponta de rua essa coisa meio, esse conceito freiriano, né, do Gilberto Freire, chamado de urbano, um pouco essa mistura do rural com o urbano. É urbano, mas é meio rural. Então, isso, de certa forma, né, também foi se diluindo, digamos assim, né? Tá certo? Então, mais para o interior, ainda você tem um resto dessa fronteira, mas ela também está bastante diluída, né? E eu percebi nas últimas vezes que eu visitei lá o meu sertão, de onde eu sou originário. Eu sou da cidade de Brejo do Cruz, né, no Alto Sertão Paraibano, ali, né, mais conhecida por ser a terra de Zé Ramalho, né? E eu percebia, eu fico observando, né, a azáfama, ou seja, a labuta do dia a dia, né, na cidade, e eu percebia, isso há 20, 30 anos atrás, muito essa presença do rural no urbano. E agora essa presença ela está bastante diluída, quase, né, não tem tantas exigências das pessoas que vivem na cidade para com o campo. Já não vem tanta coisa do campo, né, naquela dependência que havia antes da cidade para com o campo, né? Então, os mercados são mais diversificados, então, tem produtos da própria terra, mas vem muita coisa de fora. Você não encontrava, por exemplo, frutas com a facilidade que você encontra hoje, né? Por conta das estradas pavimentadas e tudo, né? Aqui mesmo vem carros do sertão toda semana para a Ceasa aqui em Campina Grande, né? Vem aqueles, né, caminhões que vêm buscar mercadorias para um determinado dia da semana a pessoa ir comprar frutas frescas, né, recém-chegadas, às vezes na madrugada, e passa uma manhã todinha as pessoas comprando as frutas da semana nessas cidadezinhas do sertão. Então, essa fronteira, com essa diversificação, essas comunicações mais presentes e mais intensas, né? Então, tudo isso diminuiu muito essa fronteira e diluiu muito aquelas funções que existiam antes na relação cidade-campo. Em princípio, eu acho que é isso. É isso mesmo, professor. É interessante também, né, como que essas fronteiras ou a ausência delas muitas vezes criam essas identidades, né, no decorrer do tempo, né, como se as populações pensam campo, cidade, né, o que é o campo e o que é a cidade. E a gente pode ver também que há muita relação, né, já partindo para uma pergunta mais intimista para o senhor, professor, a gente vê muito essa relação, né, entre campo e interior, né? Há muito essa relação entre campo e interior, principalmente no pensamento paraibano, de forma bem generalista, né? De forma bem do senso comum. Como se o termo interior muitas vezes designasse atraso moral, técnico, social. Mesmo que do lado oposto, né, se cria um sentimento nostálgico de paz interiorano. Essa dualidade é muitas vezes colocada em embates, né, na mídia, principalmente quando a gente vê os reality shows com paraibanos, né, aí esse embate entre eu vindo do interior, né, o meu interior, que é um interior bom, do lado oposto com o interior, que é o atraso.
como se essa fosse a questão central de uma identidade verdadeira paraibana, né? Essa questão de ser ou não de um local de atraso ou não. O senhor, professor, já se viu pressionado no meio acadêmico pela sua identificação ou não de sua paraibanidade, nesse sentido? Ok. Veja bem, primeiro eu vejo, né, isso está colocado na questão, ela tem conexão com a primeira, porque veja bem, esse tipo de construção identitária, né, é a partir de apropriações estereotipadas, né? Então há muito de estereótipo nisso, né? E há também a marca do preconceito, né? Preconceito sempre é uma coisa terrível que a gente tem que criar uma certa ojeriza, tudo que é de preconceito, preconceito de qualquer natureza, né? E a gente vê também muito preconceito nisso, né? Nessa tentativa de construção identitária, né? Até porque geralmente esse tipo de preconceito geralmente ele que remete a uma certa, né, quer dizer, foi do interior, tem essa marca, né? É como se fosse uma marca registrada do interior, interiorano, com, né, sinônimo de atraso, né? E aí você tem, por exemplo, aqui nas nossas torcidas de futebol, né, aqui na Paraíba, isso fica bem caracterizado, né? O cara que é lá da capital, quem é do interior, se vai para lá, ele chama de matuto, né? Então, Matuto fica gritando, né, nas arquibancadas, centenas de vozes gritando com as pessoas que são filhos aqui da terra ou que são de outras cidades, mas que se incorporaram aqui na vida campinense, né, e vão para João Pessoa, os nossos times vão para lá, e tanto faz ser 13, o 13 de Campina Grande, ou o Campinense Clube, e vão para lá e as torcidas dos dois times são chamados de matutos, né? Portanto, é uma pecha, é um preconceito, né? Fajuto, inclusive, e a gente tem que, de certa forma, né, assim, reagir contra toda forma de preconceito e contra toda forma de construção identitária, né, que nasce exatamente desse tipo né, de conceituação equivocada, né? Então, isso é a primeira coisa que eu colocaria, né? Eu vejo muitas marcas de estereotipia, né, nessas caracterizações ou nesses lugares né, em que as pessoas são encaixadas ali, né? São enquadradas ali, tá certo? No que toca ao meu caso em particular, né? Por exemplo, eu não senti aqui na Paraíba, eu confesso que eu ando por aí, né? Muito na nossa própria capital, né? Não, talvez sentisse se eu fosse para estádio, né? Como raposeiro, eu só torço pelo Campinense Clube, mas se eu fosse 13 anos seria o mesmo sentimento, né? E seria um sentimento, digamos assim, ao mesmo tempo que a gente pode levar na brincadeira, né? Leva-se às vezes na brincadeira, é uma coisa jocosa e tal, mas não deixa de ter o preconceito, né? Então, veio do interior, pode ter a competência que tiver, mas é interiorano, né? Como, de certa forma, em Campina Grande se criou isso também, né? Diga-se de passagem, se criou isso. Durante muito tempo, isso diminuiu bastante ultimamente, mas durante muito tempo, isso que eu vejo assim como uma coisa só nesse nosso mundo aqui, Campina Grande e todo o seu entorno, essas cidades aqui vizinhas, nós somos tudo aqui, né? Tudo, eu não vejo assim nenhuma fronteira, né? Nossos alunos aqui, tanto faz ser de Esperança, Remígio, aqui dos nossos Cariris, né? Eu vejo aqui como todo mundo, né, com as mesmas competências, né, com principalmente na condição de acadêmico, né, de pessoas acadêmicas. Se tem analfabetos, por exemplo, pessoas de baixa escolaridade, né, pessoas que não estariam em condições de participar de um debate, né, com um nível de percepção de questões um pouco talvez mais complexas, né, até porque nem combina muito com as pessoas, né, que têm uma vida simples, tá, né, misturando aí com esses temas que são coisa da academia, né, e tal, isso até chateia as pessoas, essa é que é a verdade, né? Mas assim, desde que a pessoa, né, quer dizer, é uma linguagem que é mais ou menos universal, né? Então, por exemplo, se existem essas pessoas lá ainda de baixa escolaridade, aqui também existe muitas essas pessoas aqui pelas nossas comunidades, né, mais periféricas, né? Então, gente com baixa escolaridade, né, sem esse nível de percepção, de conscientização política,
ou de outra natureza, né? Então, do jeito que tem aqui nas nossas cidades vizinhas, tem aqui em Campina Grande também. Mas eu percebo que durante muito tempo, por exemplo, nós considerávamos, né, que não fosse aqui de Campina Grande era do interior, como se nós próprios não fôssemos do interior, né? Então, assim, era dali de Lagoa Seca, né? Aí eu me lembro, inclusive, de uma certa pecha, e era um preconceito que as pessoas de hoje não alcançaram, mas eu alcancei, quando alguém cometia uma gafe, por exemplo, isso poderia ser no cinema, um personagem, né? A gente estava no cinema, no grande cinema, né? Nesse tempo a gente era do cinema. Se um personagem lá cometia uma gafe, alguém gritava aqui, ó, gritava, ele é de Lagoa Seca, né? Aí a galera tomava conta e tal, né? Então havia todo um preconceito e que quem fosse de qualquer outra cidade era chamado do interior. Às vezes a pessoa se tocava, né? Mas, gente, e a gente por acaso não é interior? Né? Ainda bem que isso diminuiu bastante, né? Esse preconceito para com Lagoa Seca, até porque, nossa, Lagoa Seca é aqui. Para vocês terem uma ideia, se você sai do centro de Campina Grande para Lagoa Seca, é mais próximo do que do centro de Campina Grande para alguns bairros de Campina, um exemplo, né? Então, você veja que é praticamente um bairro daqui de Campina Grande. E, no entanto, é uma cidade com a sua identidade e tal, né? Mas é muito misturado, até que é próximo demais e tal. Né? Mas havia realmente esse preconceito, né? Tá certo? Agora, eu particularmente, por exemplo, eu senti muito mais essa condição, não de interiorano, mas de paraibanidade, talvez, que por extensão é de ser nordestino, na minha experiência com São Paulo, né? Então, a minha experiência com São Paulo inclusive, era muito engraçado, porque eu chegava em algum local, eu chegava bem vestido, aquela coisa, né? Queira ou não, é um professor universitário, né? E, enfim, sabe falar uma linguagem que é mais ou menos universal também, então bem vestido, um cartão de crédito, né? Nessa época não havia Pix, tal, era mais o velho cartão de crédito e o cheque especial, né? Então chegava com cartão de crédito, com cheque, tá certo? E às vezes numa determinada loja, né, lá para as bandas de São Paulo, as pessoas lhe franqueavam realmente o acesso. Mas, ao mesmo tempo, né, você percebia a torcida de nariz por conta do seu sotaque. Quando eu abria a boca, me identificavam logo como nortista, como eles chamam, né? Ou seja, nordestino. Então, culturalmente, eu senti muito essa diferença, né? Assim, nós somos culturalmente muito diferentes. E da parte de lá, há um preconceito para com o nordestino. Evidentemente que tem que engolir um nordestino como eu, e como outros colegas, vai fazer doutorado, né? Então, né, tá com um talão de cheque especial e está com um cartão de crédito, né? E as pessoas franqueiam sua passagem, porque parece que o dinheiro, né, um dinheirinho, compra esse lugar. Mas, mesmo assim, torcendo o nariz, e principalmente quando eu arrastava um cartão de identificação da Unicamp, né? Quer dizer, eu era doutorando na Unicamp, que é uma universidade na cidade de Campinas, por exemplo, que é uma cidade grande, né? É uma cidade dá mais de 2 Campinas Grande, é mais de 1 milhão de habitantes. Então, você chega numa cidade como Campinas, a Unicamp é como se fosse assim, uma espécie de torre de marfim. Então, não chega para o bico do campineiro médio, né? O campineiro médio, a maioria, quando chega à universidade, vai para aquelas faculdades, né? Geralmente das cidades ali no entorno da própria cidade de Campinas, né? É tanto que tem uma praça lá próximo ao centro de Campinas, né? Que tem dezenas e dezenas e dezenas de ônibus saindo para aquelas cidades ali, né? No entorno da grande Campinas, né? Assim, então vão para aqueles, né? Universidades públicas menores e também faculdades particulares, privadas e tal. Né? Mas, assim, chegar na Unicamp, uma cidade que realizava o vestibular em 18 cidades do Brasil, com escritório em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, é exatamente para uma elite mesmo, né? Que paga os melhores colégios, os melhores cursinhos, e tinha condições de bancar um filho estudando na Unicamp. Essa é a universidade onde eu fiz doutorado, né?
o cabeça chata aqui, né? Sei lá, o matuto aqui, né? O vítima desse preconceito lá, mas quando arrastava um cartão de doutorado, né? Doutorando, fazendo doutorado na Unicamp, quer dizer, eu acho que pensavam até que era